Eu saudo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, ovelhas amadas? Amém, meus amados irmãos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Esse é o caminho da conversão. Sela com amém, tá? Porque acerca de qualquer coisa que duas pessoas concordaram na terra, também é concordado no céu. Olha que maravilha de Deus, tá? Então você tem que concordar ali com coisas boas. Você já entra na linha ali, no espiritual, na presença do Senhor. E aquilo que é bom, aquilo que é afável, gratificante, aquilo que cumpre as promessas de Deus na sua vida, você já vai entrando em concordância já ali também, tá? Então, as coisas já vai melhorando. No mundo espiritual você já está intercedendo por isso. As nossas palavras têm poder. Elas têm poder. Então elas vão fluir na sua vida e você vai galgar as posições e os níveis a qual você tem lutado, você tem batalhado, você tem estudado também, né? Se esforçado. Deus, ele vai cumprir aquilo que te prometeu. E tem coisas que é as promessas de Deus. As promessas de Deus, entenda bem. Ninguém poderá frustrar as promessas de Deus. Amém? Elas vêm no tempo do Senhor. Claro que é. Então ele faz um determinado tempo, ele fala e depois ele cumpre. Tem promessas que ele faz e elas se cumprem em questão de dias. Outras em semanas. Outras demoram um pouquinho mais, mas todas elas vão se cumprir na sua vida. Todas elas vão se cumprir. Entende? Há sonhos que sonhamos que não são os nossos sonhos, são sonhos de Deus para a nossa vida. Entende? Então ninguém poderá frustrar isso daí. É claro que o inimigo, o sujo, ele é invejoso, ele é falso, ele é traidor, porque o diabo ele não tem nada. Entenda bem, o diabo ele é um fracassado total. Ele é um fracassado total. Então ele quer que você fracasse também. O diabo ele não tem família. O diabo não tem nem casa. O diabo não tem nada. Ele caiu lá de cima, lá, ó, se desgraçou. Ele fica nas regiões celestes ali, ó. Ou seja, ele tá jogado por ali. Tá entendendo? Ele tá por ali, ó, jogado. Ele não tem nada. E você vê quando ele não cai ali Quando nós estamos fazendo trabalhos, né, de libertação, você vê que ele não manifesta, ele fica todo torto, com as mãos tortas, o povo fica tudo torto. Então, eu acredito que essa queda dele não se pode provar, né? Então eu já vi até o Zé Pilintra materializado e tal. Você vê que ele tá normal ali, né? Mas tá materializado também. Aí eu acabei vendo que ele tava normal ali, a sua visão de forma perfeita. Entendeu? Só que quando ele cai manifestado no corpo do pessoal, o pessoal fica com as mãos tortas, não fica assim, todo torto, e ele todo esquisito, não é? Não é esquisito a postura dele? Então, porque se nós somos a imagem e semelhança, o Senhor falou, faremos então uma imagem à nossa semelhança. Então eles aparecem com a gente, e aparece mesmo, porque o Zé Pilintra eu fui ver lá, ele tem a aparência de um homem negro, entende? Eu vi ele de costa. Do joelho para cima ele se materializou no Monte São Francisco. Eu indo pro monte, era 3 horas da manhã. Ele estava indo e já recebeu um despacho que estava na encruzilhada. Eu estendi a mão, falei, já tá aí, né, Satanás? Eu estendi a mão no nome do Senhor Jesus. Ele já viu a labareda de fogo e já, quando eu estendi a mão aqui, o diabo já corre. É onde está o poder de Deus. Ele saiu correndo pro meio do mato assim, ó, se embrenhou no meio do mato. Entendeu? Então o mundo espiritual é real. Ele é tão real quanto o mundo físico. Entende? Então Deus, ele faz as promessas para nós e elas vão se cumprir. Só que o sujo, o astuto, o fraudulento, o invejoso, ele não tem mais nada. Ele caiu, ele perdeu tudo. Ele morava no céu. Ele era anjos de luz. E eles perdeu, eles não estão mais naquela cidade maravilhosa, que é de ouro. Rubi, safira, jasper, ônix, diamante, tremenda a cidade. Ele não está mais lá, ele está ali jogado ali, ó, nas regiões celestes, ele não tem mais. O inferno já está preparado para ele queimar para sempre lá. Ele já está como? Em semi-liberdade. A queda dele deve ter sido tão grande que a cara dele deve ter toda torta, amassada, por isso que ele aparece feio assim, ó.
todo desgraçado, todo esquisito. Quando o capa preta, eu vindo do monte, desse monte com um irmão, né? E eu falei pra ele que Deus ia revelar pra gente como o diabo estava atuando dentro da igreja, irmãos. Presta atenção nisso. E aí o que acontece? Logo em seguida a gente evangelizando uns jovens ali, né? E ali panfletando, né? Entregando os panfletinhos da palavra do Senhor, evangelizando os jovens. O Senhor falou pra mim: filho, você vai saber como o diabo tá operando dentro da igreja. Na época eu falei: como assim, o diabo operando dentro da igreja e tal? E fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei: mas se o Senhor tá falando, amém, Senhor. Então tá bom. Oxe, não demorou 5 minutos. Veio um rapaz e quando ele veio aquelas trevas com ele. Sabe quando é densa as trevas que você tá orando? Que ali, porque eu tenho esse dom de interpretação de espíritos, né? E como um profeta também que sou, eu consigo ver a quilômetros, irmão, o demônio já vindo. Eu já vi assim no monte também as legiões de demônio voando, assim, aquela nuvem preta, toda escura. Aí tinha até um irmão comigo também, eu falei: olha lá, Deus vai abrir o olho pra você ver, olha as legiões de demônio voando, irmão. Aí Deus mostrou pro irmão também. Ele também viu a nuvem também escura assim, ó. Uma nuvem grande, toda preta, mas preta mesmo, escura, parecendo aquela fumaça de carro preta. E aquela fumaça de caminhão, sabe? Só que uma nuvem grande. E ela voando assim, ó. E contra o vento ainda. O vento tava indo para um lado, ela tava indo pro outro. Para não falar que era uma fumaça, alguma coisa, um fenômeno da natureza, né? Então o mundo espiritual, ele existe sim. E o diabo, ele tá operando sim. Ele tem os trabalhos dele, as tramóias dele, as vagabundagens dele. Então é por isso que a gente tem que andar na verdade. Quando a gente está andando na verdade, a gente está andando em espírito, está andando na palavra de Deus, a gente está como? Seguindo o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, no caminho do Senhor. E aí você não vai cair nas astutas ciladas do diabo. Porque ele é mentiroso, ele conversa bonito, hein? Ele conversa bem, o rapaz. Olha lá o que ele fez com os anjos lá no céu lá. Pessoas inteligentíssimas. Ou os anjos são idiotas? Eu não acredito que os anjos são burros, são idiotas. Mas eles não foram na ideia de Lúcifer? Não escutaram a conversinha dele lá? E não caiu todo mundo? Pois então, tem conversas, a Bíblia diz, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. A pessoa começa a conversar fiado e vem com assunto fiado aqui e outro lá, e quando você vai ver, você está dando corda, você está abraçando aquela ideia, você está colocando aquilo em prática, daqui a pouco você já está fazendo o quê? Aquilo que desagrada a Deus. Começa a pecar, começa a desagradar o Senhor. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia já está te descrevendo. A Bíblia já não descreve isso. Então a questão que falta muitas vezes é a atitude que não é tomada. Qual a atitude, apóstolo? A atitude de não entrar nesse diálogo. Não entrar nesse tipo de atitude. Não entrar com essas ações. Porque senão vai dar ruim. Aí o diabo acha brecha, ele acha oportunidades, ele acha meios. O diabo destrói as pessoas conversando. Conversando, dialogando, ele destrói a vida das pessoas. O jogo dele é esse. É dialogar, manipular, articular e executar situações que ele vai destruir a vida das pessoas. Porque ele só veio para isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem nada que agrega, o malditão. E ali veio esse rapaz com essas densas trevas, legião mesmo, que arrepiava desde a ponta dos pés assim, irmão, até a nuca aqui, ó, os cabelos da cabeça aqui, ó, ligado assim, ó, parecia que tava ligado no 220. Aquelas legião do inferno. Ele falou: você é diferente. E o que tá dentro de você tá mandando eu falar, senão não ia falar nada não. Aí eu falei: vai, desembucha então, Satanás. Ele falou: só vou falar porque o que tá dentro de você tá mandando eu falar. Senão não ia falar não, meio emburrado assim, né? Eu falei: então você fala logo, o Senhor já falou que você ia falar, eu quero saber das novidades do dia. Ele falou: sou capa preta do inferno, eu viro um anjo de luz aqui se eu quiser agora. Eu tenho um poder infernal. Aí ele começou a se vangloriar lá, que ele fazia, acontecia, né? Eu falei: isso aí eu já tô sabendo, eu quero saber das novidades do dia. Isso aí é bíblico. Ele: você pega na minha mão aqui? Eu falei: eu pego, qual que é o problema nisso? A gente é inimigo, mas pode se respeitar. Não tem problema nenhum, eu quero saber a novidade do dia, o que você tá aprontando dentro da igreja aí? Aí ele começou a falar: eu tenho entrado nas igrejas, subido em muitos altares, colocado muitas mentiras no meio das verdades. E aí as minhas mentiras, elas passam como verdade no meio das mentiras. As minhas mentiras passam como verdades no meio das mentiras. Eu que tenho que disseminar da discórdia, a divisão, a contenda, a prostituição,
E naquele dia eu vou dizer, passa para cá, passa para cá. Naquele dia, o capa preta dizendo, Satanás. Ele dizendo, naquele dia eu vou dizer, passa para cá, passa para cá, passa para cá. Tem gente que tá ali, aí vê a irmã sofrendo, o irmão sofrendo, tem até prazer nisso daí. Tá gostando de ver o sofrimento do outro, que às vezes é causado por eles mesmos. Naquele dia eu vou dizer, passa para cá, passa para cá, passa para cá. Tem irmãos, às vezes são até líderes, são pastores, e a família, os filhos na igreja, nossa, fica felizíssimo com eles lá. Eles são uma bênção. Mas quando chega em casa, ele espanca a mulher e espanca os filhos. Naquele dia eu vou dizer para ele, passa para cá, passa para cá, passa para cá. Ele dando aquelas risadas, né? Tenebrosa. Falou, eu tenho colocado a prostituição. Mulheres promíscuas se insinuando para outros irmãos, para quê? Para derrubar os homens. E, entretanto, homens também com desejos sexuais para pegar as irmãs, colocando uns contra os outros. Ele começou a falar para derrubar o corpo de Cristo. As enfermidades vêm daí. É o câncer no corpo de Cristo, é isso aí. É o pecado. O pecado é o câncer no corpo de Cristo. Então o diabo, ele entra dentro da igreja para isso. Se a gente falar o diabo não entra na igreja, o diabo está nas regiões celestes, lá em cima. O diabo entra na igreja sim, porque na igreja é o lugar onde tem pessoas pecadoras, mas pecadores arrependidos, que se arrependeram ou deve se arrepender se não se arrependeu, né? Porque se você não se arrependeu, começa a se arrepender depressa. Pedir perdão a Deus e conversão. O que é a conversão, apóstolo Newton? É você mudar a sua rota, é sair do caminho da prática errada e você cair agora no caminho correto. No caminho do justo, não do injusto, do justo. Do caminho do homem de Deus, da mulher de Deus. Porque tem pessoas que falam assim, né, não tem problema, as pessoas aprendem errado. Às vezes a gente nos ensinaram coisas que não é bem verdade. E a gente vai aprendendo no decorrer da vida, não é assim? Todos nós estamos em ascensão, irmãos. Eu estou aqui compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor me ensinou, né? E eu aprendo com os irmãos também, né? E assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento juntos, né? Sabendo que Deus que é grande e Ele que é poderoso para nos ensinar, né? Então a palavra de todos, né? Tem que ter peso e merece respeito, né? Então eu estou compartilhando com os irmãos aquilo que eu aprendi. Às vezes você pode ter escutado isso ou até acredita nisso ainda hoje, não tem problema, tá? Mas as pessoas têm o costume de dizer assim, eu não sou santo não. Eu não sou santa não. Não tem santo aqui, não é assim? Mas não é que assim, não é assim. A Bíblia diz que santo somos nós somos o povo santo, o povo escolhido. Em vários textos você vai ver isso aí, aos dezenas de textos, chamando a gente de santos. Mas o santo significa, na sua tradução, separado. Separado. Ou seja, nós somos o povo separado do mundo. O povo escolhido dele, lógico que é. Falando, não, isso aqui é meu povo, então a gente é separado. Então a gente é o povo santo dele. Mas não quer dizer que a gente é o povo santo dele, que a gente não vai cometer erros e delitos no meio da nossa trajetória aqui terrena. Porque nessa terra aqui é complicado, irmão. Fala a verdade, né? É difícil aqui. Então aqui nesse lugar é difícil a gente ser santo. Santíssimo, né? A gente é separado porque a gente é separado por Ele. Mas nós somos povo santo porque somos separados por Ele. Mas a gente vai cometer erros e falhas e pecados no decorrer da nossa vida. Tem um texto que diz assim, pode o homem me dizer que não pecará mais? É Deus falando nessa parte do texto. Quem é que vai falar para Deus? Senhor, nunca mais eu vou pecar na vida. Eu confesso que eu já cheguei a falar essa besteira, irmão. Porque chega uma hora, um momento da sua vida que você se dedica tanto ao jejum, à oração, à busca, sabe, à descida. Sabe, a minha família falou que eu tava ficando fanático, até ficando maluco. Que não era isso, que não era desse jeito que Deus queria, não é assim. Mas era Deus me chamando, eu precisava me aprofundar mais e conhecer mais o Senhor e entender mais as coisas, entende? Mas era isso mesmo, eu já acordava para trabalhar ali de manhã, já colocava o iPod, né? Tomava um banho ali, me trocava, colocava o iPod no ouvido e saía para trabalhar, ouvindo louvor e aqui meditando. Chegava na empresa, cumprimentava o pessoal
E ali na empresa eu fazia os meus trabalhos, né? E ali eu já começava a orar e louvar. Tinha como eu fazer esse trabalho, né? A gente fazia uns trabalhos com couro e tal, fazendo umas caixas especiais. E aí colocava máscara, eu podia desenvolver os trabalhos tranquilo, né? E ali ninguém me incomodava. E ali eu ficava só orando e louvando, orando e louvando. Aí eu entregava meio-dia o meu jejum, todo dia jejuando, né? De segunda a sexta-feira. E aí eu ia almoçar, né? Voltava às 13, de novo, louvor e adoração e oração ali. Ficava até às 5 horas da tarde, às 17, né? Das 17 eu saía correndo, chegava em casa umas 18h10, 18h20, tomava um banho e tal, né? Comia alguma coisa, fazia um tempinho com a família ali. Igreja. E aí a igreja que eu congregava, né? Era a igreja onde meu cunhado é pastor, né? E ali os cultos eram quarta, sexta e domingo. Quarta, sexta e domingo, né? E ali do lado tinha uma Assembleia de Deus do lado. Aí eu ia terça e na quinta lá com os irmãos, tá com os irmãos lá, já conhecia todo mundo, né? Ia estar com os irmãos lá, e eu sou levita, já ia com o playbackzinho na Bíblia, já ia louvar lá com os irmãos, é uma bênção de Deus, né? Com os irmãos, a gente tem que estar com todos em união. Comigo não tem esse negócio de placa de igreja, irmão. Todo mundo é irmão, todo mundo é importante, todo mundo é especial, né? A gente tem que estar em amor todo mundo, e Jesus vai dar vitória para todos nós. E ali na terça e na quinta eu tava ali com os irmãos ali na Assembleia de Deus. Na segunda-feira eu ia para a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Na época eu não congregava na Deus e Amor. Ia para Deus e Amor nas segundas-feiras. E no sábado eu gostava de ir lá nas Adventistas do Sétimo Dia, lá com os irmãos, louvava muito lindo lá. Eu falei, não, vou lá ver os irmãos lá. E era uma bênção. Então todo dia na igreja. E esse era meu padrão. Meu ritmo era isso aí. Constante. Terminava o culto. O que eu fazia? Eu voltava para casa, já jantava rapidinho. Aí os irmãos já passavam, vamos subir pro monte, vamos orar, vamos subir, vamos buscar o Senhor. A gente já subia aquele bando, a gente já ia pro monte, todo mundo. Acabava o culto, cada um ia pra sua casa, comia alguma coisa, sei lá, fazia alguma coisa, a gente já subia pro monte para buscar o Senhor. Aí às vezes a gente ficava orando lá até 3, 4 horas da manhã. Eu tinha que levantar às 5 para trabalhar. E às vezes, irmão, eu chegava em casa ainda 4 horas, eu ainda orava mais meia hora ainda. Só tinha uma hora para descansar um pouco, para poder ir trabalhar. Mas eu orava meia hora de joelho ainda. Colocava o joelho, orava mais meia hora ali no pé da cama. E aí eu deitava assim, mas também capotava, né? A energia, nossa, tinha ido todo embora. Deitava, aquela meia hora que eu descansava, irmão, parece que eu tinha dormido umas 20 horas. Que eu acordava com a bateria no 220. Parece que era o dia que eu mais trabalhava na empresa. Era o dia que eu fazia isso. E a gente fazia isso aí direto. E aí a minha família começou a estranhar, né? Falando, mesmo, você tá ficando maluco. Você tá ficando fanático. Você tá ficando louco, bitolado. Não é assim, rapaz. Não é assim não. Você tem que ter um meio termo, rapaz. Não é assim não. Vai devagar. Eu falei, não, o Senhor tá me chamando, irmã. Deus tá me chamando. Eu tenho que me aprofundar. Eu quero conhecer mais o Senhor. E tá maravilhoso. Agora Deus me pegou, Deus. Eu conheci Ele, agora eu quero conhecer mais Ele. Eu tenho que buscar. E é uma coisa que eu fazia assim, sabe? Natural, uma coisa que você faz porque você ama, porque você gosta. Sabe? Aquela força, aquela vontade, aquela coisa gostosa. Nossa, que maravilha. E ali Deus me usando na rua. Eu dando lugar com força, Deus me usando no meio da rua, pra falar com as pessoas no meio da rua, no ponto. Tinha madrugada, eu saía pra evangelizar assim, eu ganhava, teve uma madrugada com 18 almas numa noite só pra Jesus. Então, se você se dedicar ao jejum e à oração, você automaticamente já vai vir a santidade e a santificação pro seu corpo. Você vai rejeitar o pecado. Você não vai querer o pecado, você vai rejeitar ele, você vai querer mais o Senhor. Porque se você buscar do Espírito, você vai querer do Espírito. Agora, se você buscar a carne, você vai querer pender para as coisas da carne. Então esse é o segredo de você conseguir estar 100% na presença do Senhor. Tem gente que fala assim, ninguém é 100%, ninguém consegue estar 100%. Consegue sim, pode não ficar para sempre. Ninguém vai estar 100% assim e não vai cometer nenhum erro, nenhum pecado, nenhum delito. Isso aí não existe. Mas é possível sim ficar 100% na presença do Senhor, só orando, jejuando, se consagrando, louvando, pregando a palavra, ganhando alma, se afastando da aparência do mal. Aí, tá santo, tá cheio de Deus, tá fazendo as coisas certas, não tá prejudicando a vida de ninguém. É isso aí que o crente tem que viver assim.
Talvez você não está hoje, irmão. Talvez você não está hoje, irmão. Mas Deus vai te libertar, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas esse é o segredo. Já estou te mostrando o caminho das pedras aqui, ó. Esse é o caminho. É buscar todo dia. É descer todo dia. É falar com Ele todo dia. É trazer Ele perto para você. Trazer o Senhor para perto de você. Para estar com você. Tá entendendo? Se Deus está com você, não adianta. O diabo pode mentir, ele pode inventar, ele pode falar o que ele quiser, ele pode, sabe, tramar. Sabe, quanto maior o seu nível de chamada também, meu filho, cinge os ombros. Se Deus te prometeu coisas grandes, se Deus falou que você vai ser um grande profeta, se você vai ser um grande ministro, um embaixador, que você vai ser um apóstolo, sei lá, um pastor, não sei qual é a sua chamada. Uma profetisa, né? Uma mulher de Deus, uma pastora, sei lá. O diabo se levanta. Por quê? Porque ele olha em você, ele já vê logo a promessa. E ele é inteligentíssimo, ele é articulador, o vagabundo safado. Ele conversa bem. Tá entendendo como é que é? Ele sabe articular, colocar pessoas umas contra as outras. Eles conseguiram colocar os anjos contra Deus. Pensa direitinho, será que esse cara sabe conversar bem ou não? Conversa bonito ele. Por isso que a gente tem que andar como? Andar na palavra. Como o salmista diz, Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é por isso que nós temos que andar na doutrina do Senhor. É por isso que nós temos que andar no caminho do Senhor. É por isso que nós temos que andar na palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Ainda que alguém queira te fazer tropeçar, que o diabo trame as ciladas dele, Jesus não deixa, irmão. Deus não deixa. Por quê? Porque nem tosqueneja o guarda de Israel. Como a Bíblia diz, se o Senhor não vos guardar, em vão vigia o sentinela. É em vão. A pessoa pode ter o maior exército, pode ter o maior poder bélico do mundo, pode ter o exército da Rússia a seu favor. Se Deus não guardar, não tem jeito, o diabo ceifa. É morte na certa. Agora nós, os justos, os servos de Deus, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Então ser temente a Deus não é falar que teme a Deus, não é com atitudes que se demonstra essa ação. É demonstrando o amor. Eu não posso dizer para você que eu amo você, mas eu estou te prejudicando? Como assim? Que amor é esse? O amor se demonstra com atitudes. O próprio Jesus disse, aquele que me ama, ele guardará então os meus mandamentos. A maior demonstração de amor que você pode fazer para alguém é sua mudança de comportamento. Mudando as suas ações, mudando a sua conduta, mudando as suas práticas. Erradas eu falo, né? Porque as boas têm que permanecer. Em nome de Jesus. Porque você pode entrar em ascensão, que estamos, né? Estamos sempre evoluindo, melhorando, né? E precisamos. É necessário isso. Temos que evoluir, né? Mas tem gente que está regredindo. Sabe? Por às vezes objetivos que não são agradáveis a Deus. Sabe? Que não vai trazer coisas boas. Porque tem gente que acha, se eu tiver, sei lá, 10 milhões de reais na minha conta, eu vou ficar feliz. E aí você vai lutar. Aí quando você tiver os 10 milhões pra você, livre ali, você tem uns 10 milhões na sua conta. Tô com 10 milhõezinho já. Dá pra começar a brincar, né? Dá pra fazer alguma coisinha na vida. Mas aí você vai ver que você já vai achar que não é o suficiente. Aquilo não vai te trazer felicidade total, plena. Então agora você vai querer 100 milhões. Aí quando você chegar nos 100 milhões, você fala, olha que maravilha, Deus abençoou. Aí, 100 milhões, que bênção de Deus. Aí você vai ver que agora já não é mais o suficiente. Tá entendendo como é que é? Aí você vai querer agora 500 milhões. 500 milhões. E a vida vai ser assim, sempre você vai querer alguma maior. Então, não estou dizendo que você não tem que lutar. Tem que lutar sim, você tem que pensar grande, fazer projetos grandes, sonhar e acreditar. Tem sonhos que não são nem sonhos seus, são sonhos de Deus para você. Você vê José. José, ele recebeu os sonhos de Deus. Não foi José que sonhou que ele queria ser aquilo ali.
que o sol e a lua e as 11 estrelas ia se comportar, ia reverenciá-lo. Não foi ele que escolheu isso aí. Foi ele que escolheu isso aí. Era o sonho de Deus para ele. E aí tentaram impedi-lo. Aí tem gente que fala assim, não conta os seus sonhos para ninguém. É verdade, não precisa você falar nada da sua vida para ninguém. Quem vai te ajudar com o quê? Às vezes, se as pessoas tiverem uma oportunidade de te impedir você chegar no seu objetivo, eles vão conseguir, eles vão tentar. Porque tem gente que é assim, eles veem o seu potencial, vê a sua capacidade, automaticamente ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem qualidades, né? Todo mundo tem qualidades. Mas aí a pessoa te inveja por aquela específica que ele não tem, que ele não possui. Tá entendendo? E aí o que acontece? Eles começam a articular e planejar e ver um jeito de te passar para trás, de te prejudicar e te passar o rodo. E aí já começou a fazer o quê? O jogo do diabo. Que o diabo é isso aí. Ele veio para matar, roubar e destruir. E aí a pessoa saiu da doutrina, saiu da conduta cristã, saiu do caminho do Senhor e já pulou para o caminho da porta larga aqui, ó, que conduz à perdição. Porque quando sai da palavra de Deus, sai das ações que Deus ensinou, entenda bem, você já está saindo do caminho do céu. Você já está indo por um caminho que é o diabo que está lhe conduzindo. O diabo conduz as pessoas para o pecado, para as coisas erradas, para a pessoa perder a salvação da sua alma. O intuito dele é isso, é te levar para o inferno com ele. Não pensa que é outra coisa não, porque não é. E às vezes numa atitude impensada, numa fração de segundos, você pode tomar uma atitude errada e prejudicar a vida de uma pessoa. E depois você vai pagar por isso. Quantas pessoas não perdeu o homem da sua vida, um homem incrível especial, porque ela foi se aventurar na vida? Olha isso. Por ser uma menina aventureira. Não coloca em pauta aquilo que realmente, sabe, agrega. Trocando a bênção de Deus por um prato de lentilha. E homem não vou nem falar, né, irmão? Porque homem também já tem um montão também, né? Saiu da prática cristã, saiu da atitude do Senhor, do caminho do santo aqui, do caminho da luz, pra quê? Pra dar ouvido pro diabo. E aí ele tá o prato lá de lentilha lá, ó. Aí ele tá vendo o prato de Satanás, ele fica maluco da cabeça. Aí eu quero. Então você tem que pensar, irmão, com a cabeça de cima. Você fala, peraí, isso aí é o que pra mim? Problema, pecado, vou entristecer a Deus, vou chatear o Senhor. E outra, se o cara tem uma esposa, né, nesse caso, ou uma namorada, uma noiva, fala, poxa, eu vou trair ela. Pensa na pessoa, poxa, que tá com você. Como é que ela vai ficar com isso daí? Ela vai ficar legal, ela vai ficar bem, ela vai ficar feliz? Não, ela não vai. Então você não tem que ter essa prática. Você tem que amar a pessoa com atitude que se demonstra o amor. Porque se você não demonstra o amor, você não tá amando coisa nenhuma. Se você deixa um desejo seu inflamado, que às vezes vem o próprio Satanás, tem espíritos demoníacos que leva para o ato sexual. Há dois demônios chamados íncubos e súcubos, que é um demônio homem e o demônio feminino e o masculino. E às vezes no sonho, a pessoa sonha tendo relações sexuais. O diabo tira toda a força dessa pessoa. A pessoa transa com demônios, está fazendo sexo com demônios. E ele já tira essa energia da pessoa sexual. E aí o que acontece? A pessoa acorda, parece tomar um pedaço de uma surra de pau, toda quebrada, todo quebrado. Porque sonhou tendo relações sexuais com um cara supostamente muito gostoso, uma mulher muito gostosa, mas era demônio. E aquilo não foi um sonho. Foi algo espiritual mesmo. No mundo espiritual teve relação com esse demônio. E ele tira a energia da pessoa. A pessoa acorda toda arrebentada, você acorda quebrado. Você fala, bicho, parece que eu tomei uma surra aqui de pedaço de pau, porque o diabo arranca essa energia da pessoa. Ele arranca a energia positiva. Arranca ali, e ele perturba nessa questão sexual. Contamina a pessoa nessa área sexual, pervertendo a pessoa. Tá entendendo? Inflamando cada vez mais esse desejo sexual na pessoa, para a pessoa cometer pecados contra Deus. E não ter felicidade na área sentimental. Não ter felicidade nessa área. O diabo ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Tá entendendo? E esses mesmos demônios, ele também pegam crianças, às vezes ele penetra no ânus da criança, a criança sonha que tá fazendo sexo, mas com coito anal. E a criança começa a desenvolver isso daí e começa a ter prazer nisso. E aí a criança ele já fica meio afeminadinho. Você fala, esse menino tá meio esquisito.
ele já começa a ficar meio afeminado. Por quê? Porque esse demônio em si está incitando esses desejos sexuais nessa criança, que está fazendo essa criança ter essa tendência a querer ser mulher e não querer ser homem. Porque ele fez algo, sentiu prazer e aí ele quer aflorar, ele quer buscar aquilo ali. Ninguém nasceu desse jeito, Deus fez macho e fêmea. É o diabo que vem corromper as pessoas. O diabo vem corromper as pessoas. Então existem esses demônios sexuais. E esses demônios sexuais, ele arranca a sua energia e ele coloca a energia negativa e ele prejudica a sua vida sentimental. Se eles ficam na sua vida, eles te impedem de ter um bom relacionamento, juntamente com outros demônios que não querem. Principalmente se você for um servo de Deus, uma serva de Deus, tem uma missão em nível mundial, Deus te chamou para fazer a diferença na terra. Ele já logo começa a colocar coisas que não convém para você não estar com a pessoa que é necessário estar, porque Deus não une pessoas, une propósito. E coloca impedimentos e barreiras para poder impedir essa missão. Então é por isso que a conversão, ela é uma mudança de conduta. É uma mudança de atitude. É sair de uma rota errada e entrar na correta, né? Você fala, não, vou convergir aqui para a direita. Aqui é você saiu daquela pista, você entrou na outra pista. Então é isso que você tem que entender. É a metanoia aqui, é a mudança no seu cérebro. É colocar de uma vez por todas na sua mente que você está numa guerra constante contra o inferno, contra o mal, contra o diabo, que veio matar, roubar e destruir. Ele não deixa de ser demônio. Ele não olha com bons olhos para você. Ele não tem coisas boas para você. E ele está 24 horas por dia que ele não dorme. E ele não se cansa. 24 horas por dia arquitetando um plano, um projeto, tramando para te derrubar, para te destruir, para acabar com a sua vida. Então você tem que vigiar. Tem que vigiar. Quantas pessoas não perderam um homem incrível por conta dessas questões? Tem um montão aí de irmã sofrendo hoje porque perdeu o maridão. Quantos homens também não perdeu as suas esposas e mulheres incríveis também por causa dessas atitudes impensadas? Porque você não demonstra amor quando você trai a pessoa. Você vai destruir aquela pessoa. É a pessoa que você ama. Então, aí você vai trair ela. Poxa, você vai destruir ela. Você quer ela feliz ou quer ela triste? Você quer ela bem ou você quer ela se sentindo mal? Você quer ver ela... Então como é que é amor isso daí? Se você vai tomar uma atitude que é a pessoa que você deveria mais amar no mundo depois de Deus, aí você faz uma atitude dessa e destrói a vida daquela pessoa, quebra o coraçãozinho dela, quebra o coraçãozinho dele lá e tira toda a alegria dele de viver, então você não está amando. Você não está amando ele de verdade. Talvez nunca amou. Só que o diabo vai incitar desejos sexuais, ele joga setas, ele coloca atração. Então é por isso que você tem que ter uma vida constante em oração. É o segredo da vitória para vencer o diabo, para estar firme e forte contra as astutas ciladas do diabo, firme e forte na rocha, como está em Efésios 6. É jejum e oração para vir na santidade e na santificação. E aí você se afasta da aparência do mal, você se afasta daquilo que não convém, e você começa a vigiar na terra. Aí você já vai adorando ele, já vai exaltando o nome dele. E aí você tá como? Com a couraça da justiça. Olha isso, com o capacete da salvação. Aí você tá com o escudo para apagar os dardos inflamados do maligno. Deus vai te armando com as armaduras. Acho que é. Você vai com a espada que é a palavra de Deus. Você vai com o sapato, que é a preparação do evangelho da paz, levando a palavra do Senhor para os irmãos. Então você vai indo como? Preparado para a guerra, para o combate. E aí o diabo pode fazer o que ele quiser, ele pode se levantar quem quiser, pode tramar o que quiser, articular o que ele quiser, ele não vai conseguir te destruir. Por quê? Porque você está firmada na rocha. Você está firmado na rocha, que é Jesus. Você está firmado na palavra, está firmado com o Senhor. A sua conduta, ela é uma conduta de um servo de Deus, uma serva de Deus. Não estou falando em perfeição aqui, tá? Em nome de Jesus. Para você não estar condenando as pessoas, nem julgando mal as pessoas. Jesus, ele disse, não julgueis para não ser julgado. À medida que você julga o seu irmão, você vai ser julgado também amanhã ou depois. Né? Quantas pessoas já não me falam, eu nunca vou fazer isso, eu nunca não sei. Daqui a pouco a pessoa estava fazendo igualzinho. Eu já vi um monte de gente fazer isso. Tá entendendo? Então nunca diga nunca.
Entendeu? Não critique as pessoas, não trate mal as pessoas, não condene as pessoas. Deixa Deus de falar, né? Aqueles que é dele e aqueles que não é. Porque tem gente que às vezes quer ser Deus na terra. Fala, esse aqui é de Deus, esse aqui não é de Deus. Ô, irmão, vamos deixar na mão do Senhor. Sabe, irmãos? Porque a gente também estamos sujeitos a errar, né? Você pode estar 100% aqui. Se você tá, glória a Deus, continua. Permaneça, vai nessa fogo aí, vai na presença do Senhor. A chama arderá continuamente no altar. Amém, igreja? Amém, ovelhas amadas. Amém, meus amados irmãos. Então se mantenha, tá? Mas se porventura você ainda não tá, em nome de Jesus, Deus vai te dar força, Deus vai libertar, Deus vai te dar capacitação. Você vai caminhar na presença do Senhor. Ninguém vai voltar para trás aqui, não. A gente é o povo que avança. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, os que retrocedem é fracasso. É daí pro céu, aí pra cima, aí, ó. É pra cima que se olha, que é onde está o nosso socorro, a bênção e a vitória. E Jesus está lá na frente, lá de braços abertos, lá esperando a gente lá, com a coroa de vitória. E aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Não é os que retrocedem, que se acovarda, que vai para trás. Que negócio de ir para trás? A gente vai avançar no nome de Jesus e vamos conquistar a terra prometida no nome do Senhor e vai subir todo mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Então tem que ser resiliente, perseverante, determinadas a vencer. Vencer da forma certa. Do jeito de um cristão. Porque tem gente que quer vencer da forma errada. Aí não pode. Aí se você já errou, todo mundo já errou e todo mundo pode melhorar. Fala, Senhor, me perdoa, eu não quero mais fazer essas coisas. Muda a minha vida, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não vou fazer mais isso. E pronto. E melhorar as atitudes. Aí o Senhor fica feliz, aí o Senhor se agrada. E aí a sua vida vai ser melhor. Você vai ser mais feliz. Você vai ter paz. Você vai ter vitórias. Vai ter conquistas. Deus vai te honrar também. Aqui não é só luta, só tristeza, só sofrimento. Tem os momentos das vitórias, mas tem que passar os vales. Tem que passar os desertos. Eu não acredito nesse evangelho que o crente não paga preço. Tudo ele tem que pagar preço, tudo tem preço. Quando você vai comprar um calçado tem preço. Aquele outro calçado já tem outro valor, tem outro preço. E assim é. Tudo na vida tem um preço. Você vai comprar uma casa, ela tem um determinado preço. Aquela outra já tem um outro valor. É assim que é. As coisas de Deus também não é de graça não, principalmente o poder de Deus, a presença de Deus, os dons, os ministérios. É muito vale, é deserto. Vai ver o que Elias passou lá para ter a presença e o poder de Deus. É coisas terríveis, é umas humilhações, é sofrimento, é dor. Mas é cheio do poder de Deus e tem uma intimidade que já conversa até com Deus. É profundo. Mas para ter essa intimidade você vai passar uns vales terríveis. Então é isso, às vezes a pessoa inveja a gente, quer ser a gente, quer ter a nossa intimidade que a gente tem com Deus, mas não sabe os vales, os desertos, as renúncias, sabe, o sofrimento que a gente passou. E depois essas pessoas ficam com inveja até disso também, até do nosso sofrimento, né, irmão, que a gente paga preço, né, assim? Às vezes você está dando um testemunho, está contando aquilo que você passou, que você superou, que Deus está com você, as bênçãos que você alcançou, aí tem gente que já fica com inveja disso. Eu não consigo, eu fico feliz. Sabe quando eu vejo alguém contando, a irmã comprou uma casa, eu falo, ó, que maravilha. A irmã não sei do que, a irmã recebeu um dom lá, a irmã recebeu um dom, a irmã passou um deserto ali, um vale, superou, aí Deus deu uma vitória pra ela lá, ó. Eita glória, agora a irmã casou, ah, que maravilha. O irmão casou lá, tá feliz. Ah, que alegria, irmão. É Deus trabalhando na nossa vida, trabalhando na vida dos amados irmãos, é Jesus operando, irmão. Aí tem gente que fica com inveja do irmão, ah, pra que isso aí? Fica com inveja da irmã, de vez de ficar feliz com o irmão, o irmão recebeu a vitória, ai que bênção. Eita glória, glória a Deus. Vai fazer na sua também. Vai fazer na minha, na sua, de todos nós o Senhor está operando e está trabalhando. Ou não? Ou não, irmão? Então para com isso, irmão. Eu sei, às vezes é um sentimento que você não tem controle. Vai orar isso aí, vai no jejum e na oração que Deus vai te dar vitória, porque isso aí está te atrasando a sua vida. Porque o invejoso ele não avança. Existe aquele que tem a inveja que ela é incubada, né? A pessoa tá com aquela inveja incubada, tudo bem, mas pelo menos não atrapalha. Olha isso. Agora tem aqueles que têm a inveja e ele executa o plano maléfico diabólico através da inveja que ele tem, que ela tem. Fala, ah não, ela não vai vencer. Ah não, ele não vai vencer, sabe? Ele vê que a irmã vê, ah ela vai casar. Ah ela vai ter um cara incrível.
Ah, ela vai ter um homem especial. Ah, esse cara é maravilhoso. Ah, é um homem de Deus. Ah, as promessas é grande. Ah, eu não sei do que. Ah, ela já sabe que a mulher lá vai ter o maridão dela. Olha isso. Aí ela já quer derrubar a irmã já, que ela já fica com inveja. Tem aquelas que ficam incubadas, né? Fala nada. Mas tá incubada. Porque ela quer o cara pra ela. Quer o irmão pra ela. Aí ela fica incubadinha, não fica feliz com a vitória da irmã. Sabe, às vezes até Deus tá ali, tá vendo que Deus tá falando, mas ela não quer não. Por quê? Porque ela que queria estar no lugar da pessoa, tá entendendo como é que é? E aí é incubadinha. Tudo bem, Jesus liberta também. Mas aí tem a outra que é aquela que executa. Ela sabe, mas ela não quer que Deus faz porque ela acha que a outra não merece. Ô irmão, vamos parar com isso. Quem vai falar que quem merece e quem não merece? Quem pode falar? Ah, fulana não merece casar com esse homem não. É um homem de Deus, não merece não. Por quê? Porque acha que a irmã não é de Deus. Sei lá, talvez a pessoa errou e não vai errar mais. A pessoa cometeu um delito, tá arrependida. Todo mundo pode se arrepender, irmão. Todos nós aqui. Vamos olhar pra dentro de nós e ver onde Deus nos tirou, quem éramos, se também já não cometemos erros e falhas. Sabe, não é ficar criticando as pessoas. Jesus diz, não julgueis para não ser julgado, porque à medida que você julga o seu irmão, julgarão você também. Aí como é que é? Então, ou seja, tá falando da pessoa, tudo bem. Daqui a pouco estão falando de você também. Ah, Deus tira a capa, alguma coisa cai por terra, aí Deus começa a demonstrar que você também não é essa última Coca-Cola do deserto, não. E aí fica ruim para todo mundo. Fica ruim para a pessoa que você condenou, que você criticou, que você apontou, você trouxe problemas para ela. Ou para ele também, né? E agora você tá pagando por isso, agora vão te apontar também, vão te prejudicar. Porque Deus vai mostrar pra você que você não é isso aí tudo. Então nem compensa, irmão. Por isso que às vezes eu me isolo mais, eu quero estar mais com o Senhor, jejuando, orando, buscando, louvando, exaltando, sabe? Buscando a palavra de Deus para ter também conteúdo para os irmãos aqui, porque eu tenho que buscar no Senhor a palavra, eu tenho que estar em constante oração, entende? Eu tenho que estar me revestindo do poder. Eu luto com legiões no mundo inteiro, porque a obra é em nível mundial, cobrindo os irmãos tudo em oração. Todas as igrejas pentecostal Deus e Amor, eu cubro de oração aqui. Tem coisa que é tão segredo, intimidade meu com Deus, que eu não posso nem falar. Eu fico assim só pensando aqui, falando com Deus, orando em pensamento. Alguns dizem que é espírito de oração, né? Mas não existe espírito de oração. É orando em espírito, falando com o Senhor. Porque tem coisa que é meu e do Senhor, e o diabo quer saber e não interessa, é papo meu e dele. Como você também tem que ter a sua intimidade com Deus. Principalmente se for coisas que você de repente quer muito, uma coisa muito importante pra você. De repente você não precisa nem falar. Você fala aqui em pensamento com ele aqui, ó, pro diabo não encher o saco e não atrapalhar. Porque ele fica ao derredor, bramando como um leão atrás de uma alma pra tragar. Ele só brama, ele não é não. Ele só acha que ele é alguma coisa, mas ele já sabe que ele é um fracassado, um derrotado que caiu lá de cima, perdeu tudo. E ele quer desgraçar sua vida, sua casa, sua família. Ele não quer que você vença na vida, que você se case. Ele não quer que você prospere, porque ele está todo derrotado, ele não tem nada. A única coisa que ele tem é a conversa bonita dele, que ele coloca pessoas para estar ali em acordo e tal. E ele faz as pessoas às vezes prosperar. Por isso tem gente que vende alma pro diabo. Tá entendendo como é que é? O diabo consegue fazer isso daí. Só que ele não tem riqueza, ele não tem nada não. A única coisa que ele tem é a mentira dele e as conversas fiadas, colocando pessoas em acordo e tramando e manipulando. Mas ele tá querendo ver aquela alma sofrer e queimar lá no fogo com ele no inferno. Olha como ele é pilantra, olha como ele é mentiroso, como ele é falso, irmão. Ele não tem nada que agrega. A pessoa pode ter Deus e sofrer, pagar os preços, orar, jejuar, se consagrar e ser um vitorioso. Triunfar, receber as bênçãos de Deus, olha que coisa maravilhosa. Porque é um dinheiro que você vai possuir, que você vai ter um dinheiro limpo na sua mão. E aí você vai olhar para aquele dinheiro, para todo o seu esforço, você fala glória a Deus, você vai se sentir honrado. Falar, ai que benção, olha o que eu consegui, olha o que eu conquistei, eu lutei, eu acreditei, eu esperei, eu sofri, eu paguei o preço, o Senhor foi comigo, o Senhor me abençoou. Olha isso. Agora quando você possui um dinheiro de crime, um dinheiro sujo, um dinheiro que você, sabe, ganhou de forma corrupta, esse dinheiro não vai te trazer prazer. Ele não vai te dar alegria. Você pode até desfrutar ali por algum momento e você vê ali o montante e fala, nossa, foi bom e tal. Mas isso vira e mexe e vai acusar sua mente
Isso vai acusar o seu coração e você vai ficar pensando nisso, falar, poxa, isso não é legal. Nossa, vai ficar sentindo remorso. Porque o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado. E ele vai falar dentro da pessoa. Ele vai falar dentro de você, vai falar, isso aí não é legal, pra que isso aí? Porque senão você não está exercendo a sua fé, você não está acreditando que Deus é galardoador daquele que busca, como diz a palavra de Deus. Você não está acreditando que Deus vai te enriquecer, que Ele vai te prosperar, que Ele vai te abençoar. Você não está acreditando nisso. Você deixou a fé de lado. Quer a parte boa, quer receber as bênçãos, os milagres. Mas não quer a parte ruim, quer de pagar o preço, passar os vales do deserto para provar para Deus que é um grande homem de Deus, que é uma grande mulher de Deus. Não quer passar os vales. Então fica difícil. Tem que aceitar o bem que Deus fez. Deus falou, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Tem gente que só quer ganhar, só quer possuir. E Deus quer que você possua muitos bens, muita riqueza, muita prosperidade. Lógico que Ele quer. Mas aí você tem que passar os vales. Para você ter humildade, entendeu, irmã? Entendeu, irmão? Para você saber que você não é melhor do que ninguém. Para você saber que o dinheiro ele é bom. Ter luxo é muito bom, ter as coisas, possuí-las é muito bom. A glória a Deus, reflete a glória de Deus. Mas você não serve a Deus e não louva a Deus e não exalta a Deus pelo que Ele te dá, pelo que você possui, mas pelo que Ele é. Independente dele não te dar nada, você está feliz com Deus. Você vai adorá-lo, você vai exaltá-lo, vai glorificá-lo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade. Ele é glorioso, Ele é poderoso, santo e glorioso, justo, maravilhoso. Está num alto e sublime trono. Olha o lugar dele, a posição dele. Olha a nossa, irmão. Sente a presença dele. Ele está aqui com a gente. Então tem que exaltar o grande, o glorioso. Ai, como Ele fica feliz com a gente. Mas vale, meu filho. É deserto, é provação, é provados para ser aprovados. E não reprovados também. Porque tem gente que Deus prova, mas aí sai reprovado. Oh, que tristeza. Por que saiu reprovado? Por causa que o diabo fica na espreita, jogando seta, induzindo a pessoa a fazer coisa que não convém. Quantos que não entra no vale, entra no deserto? Aí para sair do vale do deserto ele fala o quê? Pera aí, tem um jeito aqui. Aí começa os arrumadinhos. Vamos puxar o rodo do irmão lá, ó. Não, vamos puxar o rodo dele agora. Pera aí, vamos passar o rodo. Não, aqui já era, vamos pegar o que é dele aqui. Aí já quer pegar o que é do irmão. Aí vê da irmã ali, fala, que é essa irmã aqui. Não, vamos passar o rodo nela aqui. Aí já puxa o tapete da irmã. Fazendo o jogo do diabo. E Deus já fica triste na hora. Fala aí como é que ele já começou a aprontar. Olha lá como é que é lá. Aí Deus já fica triste, aí você já está reprovado. Nessa ação aí você já foi reprovado no céu. O céu não vai te apoiar. E não tem de onde esconder, o céu está vendo tudo. E a graça, meu filho, ela está aí para salvação. Os preços você paga. Os preços você paga. Você paga preço para receber as bênçãos. As bênçãos, os milagres, as vitórias, as conquistas. Lógico que você paga. Na adoração, servindo a Deus com coração puro, espírito reto, adorando o Senhor, servindo a Ele. Deus prova e prova com ouro no fogo. A Jó lá foi provado lá. Mas depois ele recebeu o dobro daquilo que ele possuía. Mas Jó não deu as costas para Deus. Tem gente que fala assim, Jó nem murmurou. Murmurou sim. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele falou, maldito foi o dia que a minha mãe me deu a luz. Como é que ele não murmurou? Lógico que ele murmurou. Ninguém é de ferro, irmão. Ninguém é de ferro. Dependendo da situação, da perca, da luta, a pessoa passa uma situação difícil. É complicado. Você não vê que o profeta Elias, Deus mandou, foi fogo cair do céu lá, matou os inimigos. Deus com ele, colocando ordem na casa. Que às vezes o profeta ele vem colocar ordem na casa. Não é que ele quer ser desequilibrado, ou que ele é maluco, ele quer ver a morte e a derrota de ninguém. É Deus que está usando ele, é o Espírito de Deus. É Deus que está falando e vai se cumprindo tudo. Mas a luta que ele teve lá, a luta dele não é fácil. Mas ele estava na conduta do Senhor, no caminho do Senhor, sendo um santo homem de Deus, buscando o Senhor e levando a palavra do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer, Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele pediu para cair fogo do céu e Deus mandou. Entende? Elias era um ser humano também, mas cheio do poder de Deus, tinha um compromisso com Deus, tinha intimidade com Deus. Tinha zelo pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Olha que maravilhoso.
Mas teve época que ele entrou na caverna e falou assim: você é desse jeito, então me mata logo. Sabe, tira minha vida que pra mim não tá dando mais. É, melhor tirar minha vida e me levar, porque se for pra ser desse jeito aí, deixa quieto então. Sabe, eu pedi a morte umas 3 vezes, irmão, confesso. Não é fácil. Não é fácil. É vale, é deserto, é cada luta que a gente tem que travar. Muitas injustiças, muitas coisas. Mas o poder de Deus operando poderosamente. Quanto maior a sua chamada, maior a sua batalha, maior a sua luta, maior são as suas percas, maiores é os levantes do inferno. E às vezes as pessoas que estão ao seu redor, eles não estão na conduta de um crente de verdade, então o diabo usa. O diabo usa. E aí o que acontece? Acontece coisas ruins e vai vindo tudo na sua reta. Por quê? Porque o diabo te conhece. O diabo sabe quem é você. O diabo sabe do seu potencial em Deus. E o que você vai fazer para Deus? Ele já está vendo a marca da promessa. Então o negócio é com você, meu filho. Então se você foi chamado aí, irmã, para uma obra nível mundial, cinge os seus lombos, viu? No jejum, na oração, na santidade, na santificação, tem que ter compromisso e tem que ter responsabilidade. Você também, irmão, se reveste aí do poder, porque o diabo ele não brinca de ser demônio, ele sempre vem com a vagabundagem dele. Mas não importa, de todas essas coisas, tá bom? Não tenha medo, não se preocupe. Em todas essas coisas você sai mais do que vencedor, sai mais do que vencedora. Porque Deus mostra a sujeira, mostra o pecado, a palavra de Deus vai na divisa da alma e do espírito. Essa palavra aqui que você está ouvindo é a palavra de Deus. Ela vai na divisa da alma do espírito. E ela, entre as juntas e as medulas, olha como ela é profunda. E ela é apta para discernir os pensamentos e os desejos do coração humano. Olha isso aí. Então a palavra de Deus, ela fala com você no oculto, no profundo, no escondido. Você precisa pegar a sua parcela aqui, né? A sua porção, né? Desse alimento santo, sagrado, que liberta o homem do pecado, porque é a palavra de Deus que liberta, como está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que te liberta é a palavra de Deus, de você ouvi-la e não ser somente um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus, uma praticante da palavra de Deus, que agora exerce o ofício e a vocação que foi chamado servindo a Deus, tendo uma vida correta, de uma boa conduta, tendo uma conduta exemplar. Amém? Então é isso, você tem que ser um exemplo. Você tem que procurar ser um exemplo. Você tem que querer ser esse exemplo. E aí a sua conduta ela vai melhorando automaticamente. Mas para isso acontecer de forma natural, é jejum e oração. Que aí já vai entrar a santidade e a santificação. Olha isso. E aí automaticamente já vai transformar a sua vida em todas as outras áreas. Você vai ser transformado e vai ser mudado e vai ser mudada também. Aí aqueles pecados que você não conseguia se libertar, né? Talvez os pecadinhos de estimação, você não quer mais. Fala, não quero mais isso. Isso não é bom para mim. Isso não agrega na minha vida. Isso não é bom. Deus fica triste. Eu não quero. Então é automático, é uma coisa liberta, assim, tá liberto, pronto, acabou. Tá entendendo? Então se você pegar aqui, desde o que eu tô te nessa mensagem, do início aqui até o final, e você colocar em prática na sua vida isso daqui, você vai ver que você vai ter um caráter mudado, você vai ter uma vida cristã diferenciada, você vai ter mais intimidade com Deus, você vai ter forças para as batalhas, para as guerras da vida. Você vai estar cheio de Deus, Deus vai te trazer promessas. Porque não vai achando que você vai receber promessas grandes, bênçãos grandes, fazendo tudo de qualquer maneira, não. Sabe? Talvez você se esforça muito para Deus, faz muitas coisas, mas dê umas pisadas de bola. Mas aí Deus está te corrigindo, Ele corrige os filhos que ama. Aí você tem que olhar e falar, não, eu preciso melhorar aqui e melhorar mesmo. Se esforçar para melhorar mesmo, tá? Em nome de Jesus. E aí as promessas se cumprem, as coisas boas acontecem na sua vida. Porque temos que obedecer ao Senhor, irmãos. Se a gente não obedecer os irmãos, o Senhor nosso Deus, irmãos, como é que nós servimos a Deus se nós não obedecemos a Deus, irmão? Como assim? Como é que eu falo que eu amo Ele se eu não guardo os mandamentos dEle? Se eu não faço o que Ele quer direitinho para Ele ficar feliz? Ah, irmãos, Jesus merece tudo, irmão, né? Ele não é maravilhoso pra gente? Ele é especial, só de falar nele meu coração arde. Eu sinto Ele aqui comigo todo dia. Meu coração chega
queimar e arder de amor por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é tudo, Ele é especial pra gente, irmão. Entende? Então vale a pena a gente se esforçar, irmão, para agradar Jesus. Vale a pena a gente se esforçar para agradar a Deus. Não importa os vales, os desertos, as humilhações que você estiver passando, irmã, que você estiver passando, não importa, Deus está com você nisso daí. Isso não é para te humilhar. Isso é para fazer a diferença de onde você estava, quem você foi e quem você é. Porque Deus já te vê já lá no topo já. As pessoas olhavam, esse José é um fracassado. Ah, esse José não sei o que. O coitado do José tinha feito o quê? Tinha feito nada, irmão, né? Olha o sofrimento do irmão. Então os sonhos de Deus não foi frustrado na vida de José. Mas o diabo tentou, as pessoas, tudo do lado, a inveja pura. Falou, não, pera aí que eu vou parar ele agora. Não, ele não pode vencer não, ele tá pensando que ele é quem? Não, vamos acabar com ele. Aí as pessoas dando lugar pro diabo lá, irmão, tá vendo? Aí fizeram de tudo para impedir José. Aí aconteceu o quê? Aconteceu que José era um homem de Deus, tinha as promessas de Deus, tinha a palavra de Deus. E aí todo aquele mal que sobreveio sobre José contribuiu para quê? Para José entrar no centro da vontade do Senhor e receber a posse do milagre e da bênção daquilo que ele estava tramando. Então não adianta, quando você é um grande homem de Deus, herdeiro das promessas de Deus, entende? O diabo vai se levantar, mas para cair. E todo aquele mal que sobreveio sobre a sua vida, todas as artimanhas, as tramóias, as trapaças, os laços, os embaraços, Deus vem cortando tudo. Os grilhões, as correntes, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, todas as tramas da articulação, o Senhor vai lá e quebra e joga por terra e te dá vitória. Por quê? Porque você é um homem de Deus de verdade, você tem compromisso com Deus. E aí o diabo não adianta, ele vai usar as pessoas que estão ali, sabe? Não é julgar mal as pessoas, não tá na visão espiritual. Tá vivendo na carne, tá, sabe? Com as obras infrutíferas do inimigo e não tá percebendo que aquilo tá trazendo problema para eles mesmos. Tem que perdoar, perdoa os irmãos, deixa na mão de Deus e Deus opera. Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Tá entendendo? E aí você deixa na mão do Senhor. E aí o Senhor vai tratar com essas pessoas, vai libertar, vai moldar. E por fim você vai chegar onde você tem que chegar na vitória. Tá entendendo? Não vai gastar tempo e energia com coisas que não agregam. Sabe, de querer pagar o mal com o mal, ou querer se vingar. Não, isso aí é pra gente fraca. Gente forte, resiliente, que tem Deus na vida, que serve a Deus, não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Fala, tudo bem, fez isso aí, tentou, não conseguiu e nem vai. Por quê? Porque eu tô firmado na rocha. Tô firmado com Jesus. Tô com o Senhor no barco aqui, Ele tá comigo, eu tô com o Senhor tá comigo. Então essas pessoas que fizeram coisas ruins e viu que não tem jeito de mexer com os escolhidos de Deus. E agora eu vou ter uma atitude de um homem de Deus que ama e que perdoa. Tá entendendo como é que é? E automaticamente essas pessoas já começam a aprender com você, ter uma boa conduta, servir a Deus, caminhar na presença de Deus, percebendo que era uma ferramenta na mão do próprio diabo e não estava vendo, que eram cegos guiando cegos. E você agora se torna um exemplo na presença do Senhor Jesus Cristo para poder ganhar as almas e libertar essas pessoas do pecado, libertar essas pessoas da malignidade e trazê-las para a maravilhosa luz, com a presença de Deus na sua vida, aleluia. Porque Jesus, ele disse, em mim nada podereis fazer. É a presença dele, aleluia, que está sobre a sua vida, que vai transformar a vida dessas pessoas. Então tá bom, irmãos? Então não pague o mal com o mal, não, pague o mal com o bem, sabe? Se não dá para estar junto, Deus abençoe. A paz do Senhor e tal, queira o bem do irmão, queira o bem da irmã e Deus abençoa. Não precisa ter conflitos, não precisa você querer prejudicar o irmão, prejudicar a irmã, que eu vou entrar num texto bíblico agora, que Paulo diz pra gente, que está em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 6, ó, que Paulo diz aqui, ó. Litígio entre os irmãos, ó. Se algum de vocês tem alguma queixa contra o outro irmão, como você ousa apresentar a causa para ser julgada pelos os injustos, em vez de você levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos?
quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando vocês têm questões relativas às coisas desta vida, nomeiem juízes, os que são rejeitados nas questões relativas aos valores da igreja. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Em vez disso, porém, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante dos descrentes. O fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem então sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra os irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Somente até aqui. Olha isso. O que Paulo está dizendo aqui? Porque somos pessoas distintas, pensamos diferente, né? Já começa por aí, tá, irmãos? A gente vai caminhar na doutrina, caminhar na palavra de Deus, mas pensamos de forma diferente. Sabe? Nem sempre as nossas ideias vão bater, vão estar no mesmo padrão e serem compatíveis. Mas discordar com classe também é importante. Tem que saber respeitar os irmãos. Amém? Então, quando eu estou pregando a palavra de Deus, se Deus me usa aqui falando algumas questões diabólicas e demoníacas, eu dou lugar com força. Sabe? E não me acho melhor do que ninguém também. Eu acho que as pessoas pensam diferente, têm opiniões diferentes e elas merecem também o seu devido respeito. Sabe? E devemos respeitar a opinião alheia, porque eu vejo que às vezes tem irmãs que às vezes ela é muito espiritual, isso é muito bom, glória a Deus. Mas a irmã estava falando aqui que a irmã ia para o inferno porque a irmã estava com a saia que tinha um emblema e um sinal, sabe, daquela forma. Poxa, a irmã não está fazendo ritual de magia, a irmã não está mexendo com demônios, não está adorando demônios, não está fazendo nada, simplesmente ela comprou a roupa dela. E a Bíblia não diz que a pessoa que utiliza essa roupa vai queimar com o diabo e vai para o inferno. Claro que o cristão sabe se vestir sim, tá? Comportadamente, guardando o seu corpo, escondendo e tal. Lógico que a mulher cristã ela tem uma postura diferenciada. Ela sabe se vestir com classe. A Bíblia até fala disso. É uma mulher modesta, ela sabe se vestir, ela é recatada, não é mostrando as suas partes, nem se insinuando, né? Trazendo a lascívia, incitando os desejos sexuais nos irmãos. Tem que vigiar, tem que se vestir direitinho. Isso é importante também. A mulher santa e mulher de Deus, ela sabe se vestir, ela sabe se comportar, né? Então, Paulo está dizendo aqui o que, irmãos? Que as questões dessa diversificação de opinião, porque a irmã tem essa opinião, acha que é do demônio, pronto, ela já fica falando, a irmã vai pro inferno. A irmã já está com o diabo lá porque ela está fazendo isso, ela não está vigiando. Pronto, aí já começa as ideologias intermináveis. Paulo disse isso em 1 Timóteo para a gente não criar novas doutrinas, não inventar novas doutrinas e nem ficar criando fábulas, ideologias intermináveis. Entende? Então não se deve ter essas coisas. A gente tem que seguir a palavra de Deus, a doutrina do Senhor, é o que diz a Bíblia e pronto e acabou. Já é o necessário, é mais do que o necessário. Mas às vezes o irmão sai da prática cristã, que é a Bíblia, que é a doutrina, que é a palavra de Deus, para ficar vivendo essas fábulas de coisas, supostas revelações, que Deus não revelou nada. Aí começa o quê? Começa a maltratar a irmã, começa a maltratar o irmão, já começa, sabe? Aí já começou a estragar tudo. Aí já estragou tudo. Aí eu acredito que às vezes já é o próprio diabo que já começa a entrar na história já. Para trazer a divisão, para trazer a confusão, para trazer a contenda, trazer a separação. Tá entendendo? Uma coisa se você é um profeta e uma profetisa, que isso existe sim. Vamos colocar as coisas também no seu devido lugar.
Se você é um profeta de verdade, Deus te revela, ó, vai lá, o negócio tá assim assado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, o profeta ele vai vir, ele vai falar. E cedo ou tarde vai acontecer. Tem coisa que acontece rápido, tem coisa que acontece em questão de dias. Não brinca com isso. Tá entendendo? Mas isso é coisa para profeta e profetisa. Se você não é, você se coloca no seu lugar. Se Deus não mandou nada, não fica dando de louco não, porque diz que ai daquele que diz que Deus falou uma coisa que não falou não. O profeta paga preço também, que não é profeta coisa nenhuma, e fica falando besteira aí. E teve até profeta que era profeta mesmo, que foi contra o povo, foi incitar o povo dizendo que Deus não ia fazer, não ia acontecer, e morreu. Naquele mesmo ano morreu. Jeremias falou que Deus ia colocar um jugo lá no pessoal, que o rei ia perecer, e bababá, e chegou um outro profeta e falou que não ia acontecer não. E aí Jeremias profetizou, falou com ele, falou que aquele ano ele ia morrer. E naquele ano ele morreu. Por quê? Porque foi botar a cara nas coisas de Deus. Foi botar a cara na repreensão de Deus. Deus corrige os filhos que ama. Aí Deus está corrigindo, Deus está falando, não, a pessoa quer botar a cara. Não bota a cara nas coisas do Senhor. É melhor você ficar quietinho, você ficar quietinha, entendeu, irmã? É perigoso. Tô falando pro seu bem, entendeu? Fica na paz do Senhor Jesus. Não sabe o que está acontecendo, você não é profetisa, você conhece a Bíblia toda? Às vezes nunca leu a Bíblia toda nenhuma vez na vida. Tá entendendo? Então você precisa aprender mais, porque conhecereis a verdade e a verdade que liberta. Se você não tem o conhecimento da Bíblia, você nunca leu a Bíblia toda, você não conhece os textos tudo, aí como é que você vai afirmar que aquilo não é uma verdade, que não é daquele jeito, se você não conhece os textos? Então você já está atravessando no caminho do Senhor. E olha, ele é bom, ele é tardio a irar-se, ele é misericordioso, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Entende? Então quando tem algo sobrenatural acontecendo assim, você está vendo o poder de Deus, porque o profeta quando ele vai também, ele vai no poder de Deus. Vai cheio do poder ali, você está vendo a glória, você está vendo a presença. Você... Ixi, ó. Então, ó, já ó, retrocede, fala, bicho, vou ficar aqui. É Deus que está ali. E se Deus está falando desse jeito aí, é porque Deus está... Ó, alguma coisa está acontecendo, eu não sei. Você não sabe, você vai saber o que está acontecendo? Você está com as pessoas todo dia, toda hora, todo momento, a vida toda? Você não está. Você não sabe o que está acontecendo. Você sabe o que acontece no mundo, o que estão fazendo através disso. Você não sabe o que Deus está fazendo. Então fica no seu cantinho, não se meta a cara. Tá entendendo? Porque senão você começa a caçar problema com o céu. Você começa a afrontar não o profeta. Você não está indo contra o profeta, você está indo contra Deus. O profeta não pediu para ser profeta, ele está numa missão, ele está fazendo a obra de Deus. Você está indo contra Deus e você vai pagar por isso, entendeu? É ruim para você mesma, é ruim para você mesmo. Não se meta em coisas que o céu está resolvendo. Porque ninguém vai vencer o céu, irmão. É melhor se meter com o diabo. Se meter com o diabo, é maravilhoso. Aqui a gente embaça na vida dele todo dia. Aqui é fogo na cara dele aqui, destruindo as obras das trevas aqui. Fui chamado para isso. Eu gosto de obra de libertação, de mandar fogo e acabar com a obra do diabo, cobrir os irmãos da oração, jogar os laços do diabo para longe, para vocês terem vitória. E vocês já estão tendo e vão ter mais aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é fiel, irmão, nas nossas vidas. Eu não estou aqui jejuando, consagrando, pagando preço, sofrendo à toa. É nos vales e nos desertos que você pega intimidade com Deus, recebe os dons, recebe o poder de Deus, intimidade com Deus. Por mais que você nasceu um profeta, nasceu a missão de Deus. Mas agora você vai passar o treinamento intensivo do Senhor. É o treinamento intensivo e nesse treinamento você vai passar os vales, os desertos, você vai aprendendo com o Senhor, Ele vai te ensinar. Deus tem uma escola. E a escola de Deus é a vida. Ele vai nos ensinar através das circunstâncias da vida, entendeu? Então você vai passar por isso daí. E aí você vai passar por várias aflições, às vezes injustiças. E aí Deus está te provando. E aí? Como é que é? Você pode pagar o mal com o mal. Você vai fazer o quê? Aí você mostra para ele que você é fiel. Fala, não, Senhor, você vai ficar triste. Sabe? Que às vezes dá vontade sim de fazer as pessoas pagar pelas vagabundagens que apronta, né, irmão? As injustiças, as tramas, o sofrimento que nos causa, que nos é causado, né? Porque às vezes algo injusto acontece na sua vida ali e você tem tudo ali para poder fazer. Você tá entendendo como é que é? E aí Deus tá te provando, aí você vai fazer o quê? Você vai desapontar Deus porque pessoas estão dando lugar pro diabo, fazendo coisas que não convém, irmão? De maneira nenhuma. Você vai agradar o Senhor, porque Ele é acima de tudo e todas as coisas. Ainda que você sofra, ainda que você pague o preço, ainda que você seja injustiçado, injustiçada, que haja crimes de humilhação, sei lá, sofrimento, sei lá, o que você estiver passando. Porque às vezes a pessoa não agrega, eles não vêm para ajudar, vêm para atrapalhar, é o diabo.
E aí Deus permite para te provar. E aí agora você vê uma chance, uma oportunidade incrível de mostrar para Deus que você é um filho de Deus. Mostrar para Deus que você é um grande filho de Deus, uma grande filha de Deus, é uma mulher especial, é um homem especial. Pagando o mal com o bem. Agradando a Deus. Porque não importa o que os homens veem. Os homens às vezes estão olhando e não estão vendo nada. É um cego guiando cego às vezes. Mas se Deus está te vendo que você tem uma conduta correta, você está agradando a Ele, sua vitória vem. E aí não adianta. Esses não conseguem te prejudicar. Não conseguem te destruir. Por quê? Porque você está debaixo das asas ali do Onipotente. Você está na palma da mão dele. Tá entendendo? Ele cuida com zelo de você. Porque você é diferente. Você é diferente. E aí você vai resplandecer como astros no meio de uma geração má, perversa e corrupta. Mostrando o porquê que Deus te chamou. Chamando a sua vocação em ascensão, crescendo, evoluindo. Porque esses não vai conseguir te derrubar. Porque Deus está com você. Se Deus está com você, quem vai te derrubar? Se Deus sabe a verdade, você é uma pessoa boa, quem vai te destruir? Eles podem tardar a sua bênção, mas destruir não. Você não viu José? Tardaram a bênção do irmão? Talvez, atrasaram um pouco sim, prejudicaram. Deus poderia ter feito de outras formas? Claro que poderia. Só que Deus usou toda aquela aflição que fizeram contra o irmão para levar ele a ascender. Estar em ascensão e crescer e subir, ele prosperou e ele venceu. Ninguém conseguiu destruir o irmão. Por quê? Porque era um homem fiel a Deus. Era um homem temente a Deus, que buscava a Deus, que estava orando, que estava santificando. A mulher de Potifar, que era uma descarada, estava lá sendo promíscua, fazendo coisas que não convém e ele não quis. Olha isso. Um homem de Deus, que tem compromisso com Deus, para não desagradar a Deus. E aí ele recebeu as promessas de Deus. Aí recebeu o cumprimento das bênçãos de Deus. Olha isso. Porque talvez se ele estivesse deitando com a mulher de Potifar, talvez ele ficava até por ali mesmo. Na galinhagem, na cachorrada, né? Na prostituição. Olha isso. Mas ele ia ficar por ali mesmo. Não ia avançar. Não ia para frente. Porque ele ia ficar lá, ó. Mas por ser fiel a Deus, a mulher agora ficou inflamada de ódio com ele, usada pelo próprio diabo, com espírito de prostituição. E agora o que acontece? Ela tramou contra ele. Só que aquela trama contribuiu para levar ele para a promessa. Tá entendendo como é que é? Então servir a Deus é difícil. As lutas, as decisões que você vai tomar vai ser corretas, mas às vezes elas vão te trazer problemas. Por você fazer o certo, você vai pagar preço. Por fazer o certo. Só que não importa se você vai pagar o preço, se você vai para o vale, se vai para o deserto, fazendo a coisa certa. É o processo. E aí nesse processo você vai agradar a Deus, você vai estar no centro da vontade de Deus, porque o diabo vai incitar várias coisas e muitas coisas ruins e tudo aquela coisa, e você vai passar e superar tudo isso em Deus, e Deus vai te colocar na posição que Ele preparou para você. E você vai vencer, e você vai prosperar, e você vai reinar, e você vai chegar no topo lá que Deus preparou para você. Não adianta, ninguém vai conseguir te impedir. Se Deus já falou, está falado. É prego batido e ponta virada. Tá entendendo como é que é? O diabo pode tentar, pode quem quiser, não adianta, vai vir contra Deus. Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. Ele vai tirando as pessoas do caminho e vai te dando vitória. Então essa é a conduta de um crente de verdade, de um servo de Deus. E aqui Paulo estava vendo que tinha as contendas, tinha as coisas que estavam acontecendo na igreja. E o que acontecia? Os irmãos estavam levando os irmãos para ser julgado. Olha isso. Por juízes mesmo, entrando com causas judiciais com os irmãos. Olha isso. É contra a doutrina, é contra a palavra de Deus. Paulo está dizendo, não tem alguém sábio, criterioso, alguém que tenha, capacidade assim para poder discutir e resolver as questões da igreja? Olha isso. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como você ousa apresentar a causa para ser julgada pelos injustos? Ou seja, é um ímpio, às vezes até um espírita de outra religião. Não tenho nada contra a religião aqui, todo mundo é irmão, amém? Então eu creio que Deus vai salvar todos os irmãos de todas as religiões e vai estar com a gente servindo ao Senhor Jesus Cristo e vai subir todo mundo aqui.
Em nome de Jesus. É esse sentimento que nós temos que ter pelos irmãos, tá, irmão? Não é ficar condenando as pessoas, não. Às vezes a pessoa aprendeu assim, veio do avô, veio da mãe, né, do pai. Então tem que respeitar as pessoas. A gente tem que ganhar as pessoas com amor, que a gente tem para com elas, para com eles, demonstrando amor. E aí Jesus dá vitória. Não é ficar acusando as pessoas, condenando, falando que as pessoas é do diabo, é das trevas e tá com Satanás, não. Que eu já vi gente fazendo isso é ridículo, tá? Isso é ridículo, isso é desagradável e essa pessoa nunca vai querer Jesus se você ficar fazendo isso. Então faz direitinho, irmão. Faz direitinho, irmão. Ama a irmã, ama o irmão, amém? Para de ficar acusando as pessoas. E aí o Senhor Jesus vai dar vitória. Olha isso. Então Paulo vai dizendo aqui: você ousa levar alguém para ser julgada pelos injustos? Olha isso. Ao invés de ser julgada pelos santos? Versículo 2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância como essa? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? A gente naquele grande dia, irmãos, os que são juízes, tá? Tem um ministério chamado juízes, como foi os irmãos na Bíblia. Você pode ler o livro de Juízes, você vai ver os irmãos que foram juízes, fizeram feitos incríveis, tá? Então a gente vai julgar os anjos e os ímpios. Os ímpios, quem são os ímpios, apóstolo Nilton? Todo aquele que não quis aceitar Jesus, que não aceitou como seu salvador, vai ser julgado. Então esses juízes vão julgar os anjos caídos. Não Lúcifer a terça parte, porque eles já são condenados já, eles já têm a sentença deles, tá? Então a gente vai julgar aqueles anjos de Gênesis 6 que tiveram relações sexuais com as mulheres e corromperam o mundo, tá? Fizeram ali, de certa forma, não tem aquela, ai meu Deus, como é que é o nome da palavra agora? Aquela liturgia grega, eu vou colocar assim, mas essa não é a palavra correta, que existe Teseu, aquela filosofia grega, que tem os semideuses, entende? Eu acredito que veio daí esse ponto de vista. Porque os anjos tiveram relações sexuais com as mulheres e fizeram nela filhos, que não eram os gigantes, tá? Os gigantes já existiam nessa época, tá? Que eram os nefelins. Estes semideuses eram filhos de anjos com mulheres. Então eles tinham poderes, provavelmente, né? Porque os anjos têm poder. Então eles tinham, sei lá, de repente voava, ou ia na velocidade do vento, ou ficava invisível, não sei. Mas poderia ser coisas assim, o cara ser extremamente forte, que nem Sansão. Poderia ser, né? Algo assim do tipo. Então por isso que eram semideuses. E aí Deus também mandou o dilúvio também por conta dessa questão também, tá? Isso está lá em Gênesis 6. Então esses anjos vai ser julgado aqui. Então nós vamos julgar esses anjos que praticaram esses atos libidinosos, corrompendo a humanidade, trazendo uma abominação a Deus, porque Deus não pediu para existir anjos tendo relações com mulheres e fazer filhos nelas para ter pessoas de formas poderosas. Olha o mundo como é que já está. Imagina se tivesse pessoas com esses poderes soltos por aí, irmão. Superpoderes. Sangue de Jesus tem poder. Já é um inferno aqui do jeito que é. Imagina as pessoas por aí com esses superpoderes. Por isso que Deus foi e mandou também o dilúvio lá e acabou com tudo por conta disso daí, tá? Então nós havemos de julgar até os anjos. Quanto mais as coisas dessa vida, Paulo vai dizer. Portanto, quando vocês têm questões relativas às coisas desta vida, nomeiem então juízes, os quais são rejeitados nas questões relativas aos valores da igreja. Digo isso para envergonhá-los. Paulo disse, eu estou dizendo aqui para envergonhar vocês. Vocês estão fazendo coisas absurdas, é uma vergonha isso daí. Está mostrando que não tem capacidade, que não tem potencial, que não sabe conversar, que não sabe dialogar, que não quer dialogar, que não quer resolver, que não sabe resolver, ou seja, um perfeito despreparado na posição que ocupa. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Ué, cadê a sabedoria? Não tem sabedoria? Não conhece? Não tem um entendimento? Não sabe resolver o problema? Como assim? Paulo diz, eu estou dizendo isso aqui para envergonhá-los mesmo. Porque é uma vergonha. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos?
Em vez disso, porém, um irmão vai ao tribunal contra o outro irmão. E isso diante dos descrentes, ou seja, o povo é crente, busca a Deus, fala que é de Deus, está com Deus na vida. Aí daqui a pouco está lá no tribunal, lá, acusando os irmãos, e bibibi, aquela coisa, a contenda. Aí os descrentes, que não servem a Jesus, que não servem a Deus, que não tá, fica vendo aquela situação. Fala, eu não vou ser crente nunca. Olha as coisas como é que estão acontecendo. Ou seja, envergonhando o Evangelho de Cristo. Envergonhando a obra do Senhor. Por quê? Porque não sabe se entender. Não sabe dialogar. Não sabe resolver as questões da casa do Senhor. Olha isso. Então ninguém deve levar os irmãos em tribunal, não, irmão. Olha que Paulo segue dizendo no 7, ó. O fato de haver ações judiciais entre vocês, isso significa uma completa derrota. Já está dizendo aí, acabou o evangelho, é para completa derrota. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Tá aí a palavra, o servo de Deus, ele sofre a injustiça. Ó, Jesus sofreu a injustiça lá. Ó, os apóstolos passou a injustiça lá. Eu tenho que passar, se eu tiver que passar, vou passar. Se você tiver que passar, você vai passar a injustiça também. Passar de cabeça erguida. Como homem de Deus, como mulher de Deus. E Deus vem, coloca as coisas no devido lugar e te dá vitória. É pagar o preço, não é pagar o mal com o mal. É pagar o mal com o bem. Olha isso. É assim que serve a Deus, irmão. Assim que fica cheio do poder de Deus, da presença de Deus. Não é assim de qualquer maneira. Não é fazendo mal com mal ou querendo fazer justiça, aquela coisa. Não é. Agora, se o profeta está falando que Deus vai vir com justiça, com vingança, é Deus. É a palavra de Deus, é o poder de Deus, amém? Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Agora, nesse caso aqui, os irmãos estavam querendo fazer justiça. Levar os irmãos à justiça. Para os injustos, descrentes, julgar a questão dos crentes. Olha que coisa terrível. Então, estão mostrando que realmente são pessoas despreparadas, que não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, não caminha na doutrina do Senhor Jesus Cristo, não caminha na palavra de Deus, completos rebeldes, desobedientes, querendo viver a sua vida com os seus devaneios, das suas formas, do seu jeito, querendo fazer as coisas do jeito que quer e não do jeito que tem que ser. Quer amar o próximo como a ti mesmo, quer perdoar o irmão, quer perdoar a irmã, quer um ajudar o outro. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor ensinou. Mas aí saiu dessa conduta toda. Aí é uma completa derrota. Aí ele segue dizendo, por que vocês não preferem então sofrer o prejuízo? Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Versículo 8. Em vez disso, vocês mesmo causam as injustiças. Olha isso. E prejuízos, e isso contra os irmãos. Aí Paulo já está dizendo, vocês mesmos é o que causam as injustiças. São os causadores das injustiças. Esse mesmo povo é o que causa as injustiças, Paulo está dizendo aqui. Que é o que faz as injustiças, pratica a injustiça, trama a injustiça, executa a injustiça e dá prejuízo para os irmãos. Olha isso. Não, ainda quer colocar em questões judiciais as pessoas. Paulo está dizendo, é Deus que está dizendo aqui, não é eu que estou dizendo não. Então, irmãos, vamos analisar a nossa vida. Vê direitinho se você está servindo a Deus mesmo ou se você está dando lugar ao inimigo. Se você estava, você vai se arrepender hoje do pecado, é conversão em nome de Jesus. Você não vai estar mais. Você vai fazer o que agrada ao Senhor. Olha isso. Ó Paulo dizendo no 9, ó, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. A doutrina, a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo que os injustos não vão entrar no céu. Então, se você estava cometendo uma injustiça, você não vai fazer mais isso, tá, irmã? Tá bom, irmão? Em nome de Jesus. Pede perdão para Deus, se arrepende do pecado e fica na bênção do Senhor. Não vai prejudicar a irmã, não. Não vai prejudicar o irmão, não. Não vai levar ninguém para a justiça, não, para prejudicar, não, para envergonhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deixa na mão do Senhor que Deus trata com todo mundo e coloca cada um no seu devido lugar. Então, é melhor você ter a perca. Melhor você ter a perca, é melhor você ser de repente defraudado, entendeu? Perder alguma coisa, que aí Deus tem muito mais para te dar do que você fazer coisas que desagradam a Ele, que aí você está perdendo, você não tá ganhando. Agora, se você perde dinheiro, perde alguma coisa, você não perdeu nada. Quem perdeu dinheiro não perdeu nada.
Deus pode te dar condições financeiras, um projeto incrível, aí você vai ali, nossa, patenteia um produto, uma coisa, nossa, você fica um empresário abençoado e você prospera. Quantas vezes não aconteceu isso já? Eu estava vendo um testemunho de uma irmã, que já tem um bom tempo isso, que ela já era uma executiva, né? E a vida dela muito corrida. E ela não tinha tempo para passar as roupas dela. Mas aí ela deixava atrás da porta, assim, dentro do banheiro, né? O terninho dela ali. Então, com o vapor, né, irmãos, do chuveiro, né? Ali passava a roupa dela. Falei, nossa, passou a roupa, tá ótima para mim utilizá-la. E aí ela ficou com isso na cabeça. Aí até que Deus colocou na cabeça dela, falou, por que você não faz um produto, uma máquina que você passe roupas? E as pessoas ganham tempo, como a sua vida é difícil, você vai ajudar as pessoas, né? Então é isso, as pessoas estão criando coisas para ter facilidade, né? Ser mais prático, a praticidade. Então ela pegou e colocou isso em execução. Na hora não, ela não tinha o dinheiro, ela não tinha os recursos financeiros para poder patentear o produto dela, para poder criar a empresa e desenvolver esses produtos. Ela não tinha condições para isso, né? Mas aí Deus depois preparou para ela. A mulher ficou riquíssima. Olha isso aí. Então ela que inventou essa máquina de passar. Olha que incrível. Tá entendendo como é que é? Então é assim, irmãos, que Deus dá as bênçãos. Ela vem assim do nada, assim, é uma coisa tão simples assim que você fala, nossa. E aí você se aprofunda, claro, e você vai buscar e vai dar certo. Por quê? Porque foi um projeto que Deus te deu, foi uma bênção que Deus te deu. Então pensa bem, se você agrada a Deus, Ele vai te satisfazer os desejos do seu coração, Ele vai te prosperar e vencer. Não adianta, as pessoas podem tulhar seus poços, pode fazer o que quiser, você cava outro lá, sai muito mais água, e Deus faz jorrar, e Deus faz coisas tremendas. Deus é ilimitado, não limite o seu Deus, Ele é todo poderoso. Tá? E é como está escrito, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Não adianta a inveja, a mentira, nem a calúnia, a difamação, a injúria, o olho gordo, as tramas do diabo, não adianta. Quem nasceu para vencer é vencedor e acabou. E você nasceu para vencer, amém, irmã? Você nasceu para vencer, irmão, tá bom? Estamos em Cristo Jesus e a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Sente a presença dele aí. Sente aí. Sente aí. Oh, glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar aí agora? Depois desse brado de vitória, essa presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo? Então você é mais do que vencedor, é mais do que vencedora. Não adianta tramar, articular, nem manipular, nem nada. Você vai vencer. Mas aí você tem que estar no centro da vontade dele, porque Deus está te provando também. E Deus prova-nos em tudo. Deus está provando essas pessoas que com essas ações saem reprovados. E você fazendo a coisa direitinho, agradando a Deus, você já sai aprovado, você já sai aprovada, Deus já fica feliz, olha aí que maravilha. Olha aí que bênção de Deus. E aí agora você tem as recompensas, e aí Deus pode te dar, patentear produtos, que vai fazer você ficar milionário, que você vai vender no mundo. Bilionário, talvez trilionário. Trilionário, é possível sim. Elon Musk não está trilionário aí? Se for reverter em reais, pois então, Deus pode fazer com você também. Tá entendendo como é que é? Deus é que enriquece os homens. E que empobrece também. Deus ele dá riqueza e tira também. Ele entroniza reis, mas também tira do trono também. Não mudou nada. Nesse negócio que Deus mudou, isso é uma mentira do diabo. Deus não mudou não. Deus continua sempre sendo o mesmo e vai sempre ser o mesmo. Amém, meus amados irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus está com a gente, tem que amar os irmãos, deixa tudo na mão do Senhor, faz as coisas direitinho e se afasta da aparência do mal. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Se você tem uma conduta excelente, se você já faz as coisas direito, se você já é uma pessoa íntegra, honesta e justa, glória a Deus, o diabo já não tem brecha. As brechas já estão tudo trapado, você já está na benção aqui, o diabo não arruma nada com você. Agora, se ele trouxe algum problema, algumas injustiças, porque o diabo levanta e usa as pessoas que são invejosas, são pessoas que querem te derrubar, você vai passar as injustiças. Você não vai levar para a justiça os irmãos. Você não vai mandar juízes, pessoas ímpias, pessoas que não tem nem Deus para ficar denegrindo o evangelho, prejudicando a obra de Deus. De maneira nenhuma. Você vai deixar na mão do Senhor, que nem um crente de verdade, que nem uma serva de Deus de verdade, que nem um homem fiel a Deus, uma mulher fiel a Deus, sabendo que Deus vai fazer justificar você, vai colocar as coisas no devido lugar e vai tirar a sua vitória. E vai tratar com os irmãos e depois Deus vai dar a vitória para os irmãos também. Você não tem que estar querendo ver a derrota de ninguém. Você é diferente. Você é do céu.
Se você é do céu, você tem que ser igual ao seu pai que é perfeito lá no céu, lá, que ele perdoa os bons e os maus também. Ele abençoa os bons e os maus também. Então, se seu pai é perfeito, seja você perfeito também, perfeita na presença do Senhor. Não é fácil? Não é fácil não, mas Deus te dá força através do jejum, da oração, da busca. Deus te dá força, Ele limpa o seu coração e te dá vitória. Amém? Então deixa na mão do Senhor que a vitória chegou. Amém? Deixa na mão do Senhor que a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Amém, irmã? Amém, meus amados irmãos? Deus amado e poderoso, obrigado pela mensagem, pela palavra. Sê conosco, Jesus. Sê conosco, Pai. Sê conosco, Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.